Posso passar de informações para vocês é o seguinte. Segundo informações do Periquito Brisado, o atleta está sim no radar alviverde. É o nome que o Goiás cogita para o ano que vem, está em um momento de análise. E até mesmo, né, o Atlético tem outros interesses dentro do elenco alviverde, né? Já falei sobre alguns nomes, o Paulo Baia, até mesmo o Dieguinho foi especulado nos últimos dias. Do lado do Atlético para o Goiás, o Shailon é o nome que agrada. Ele tem 27 anos de idade, o contrato dele por lá vai até janeiro de 2026. E o Atlético Goianiense nessa temporada, quando foi procurado pelo Vasco da Gama, segundo informações do portal Bola VIP, o Atlético topava negociar o jogador a partir da sua multa, né, que é de 7 milhões e meio de reais aproximadamente, algo na faixa de 1.200.000, 1.300.000 dólares. Então é um jogador sim valorizado no mercado da bola. O contrato dele no Atlético não é tão longo, né? Pode parecer longo, mas é basicamente mais uma temporada, né? Até janeiro de 26, mas basicamente até dezembro do ano que vem. Não tem como sair de graça agora, a não ser que haja uma rescisão contratual. Na Série A, decepcionou sim, apenas 2 gols marcados e 1 assistência em 31 jogos, foi até reserva nos últimos jogos que ele participou. Por exemplo, das últimas 5 partidas, o Shailon participou de todas elas, ok? Mas todas elas entrando no segundo tempo, até mais, dos últimos 8 jogos, né? Ele não é titular desde o duelo contra o Vitória, lá no dia 19 de setembro. Então está numa fase negativa assim no rival e não vem conseguindo desempenhar um bom futebol. No ano passado, na Série B, ele foi bem, né? Se você pegar em termos gerais, nessa temporada são 11 gols e 13 assistências. Não tem como falar que é uma temporada ruim, mas na Série A não conseguiu jogar bem. No Brasileirão do ano passado foram 4 gols e 7 assistências em 36 jogos. Na Série A de 2022 também pelo Atlético, que também naquela temporada foi rebaixado, 3 gols marcados em 28 partidas. Então, para a primeira divisão, não é um jogador que consegue, digamos, aquele brilhantismo, né? Como ele já teve, por exemplo, pelo Atlético no Goianão de 2022, na Sul-Americana também naquela temporada, na Copa do Brasil, nesse ano de novo no Estadual, no ano passado na Série B. A Série A, talvez... Olha, não seria um absurdo dizer não. Talvez a melhor Série A que o Shailon tenha feito pela carreira foi justamente pelo Goiás, né? Lá em 2020. E alguns torcedores acabaram criando uma certa birra ali com o Shailon. Foram 15 jogos só pelo Goiás naquela ocasião, na Série A do Campeonato Brasileiro de 2020, aliás. Foram 15 jogos na Série A em 2020 e o restante em 2021, né? Porque ficou aquela bagunça da Série A, enfim, a completa bagunça. Foram mais 16 jogos. Então, no geral, pelo Goiás, foram 26 partidas com 1 gol marcado e 5 assistências. Ele acaba depois voltando para o São Paulo, onde também joga o Campeonato Brasileiro do ano seguinte. O Shailon, naquela época, tá? Ele não continuou no Goiás porque era jogador do São Paulo. E o Goiás procurou o Shailon, tá? Procurou no final de 2020, quando o Goiás foi rebaixado, ele voltou para o São Paulo. Não conseguiu grande sequência por lá. O Goiás voltou a procurar o Shailon também em 2021, ao final daquela temporada. Só que ele acabou preferindo fechar com o Atlético Goianiense. Eu não julgo uma pessoa, um profissional, por fechar com uma empresa que oferece, por exemplo, condições melhores, seja financeiras ou esportivamente falando. Então, era o caso do Atlético em 2022, quando o Shailon aceita ir para lá. O Atlético já estava na 3ª temporada consecutiva na primeira divisão e o Shailon teria um salário maior, né, do que, por exemplo, que o Goiás poderia oferecer naquele primeiro ano de volta à elite. Não houve, por exemplo, uma recusa de forma irresponsável ou sem um tato do Shailon, nada disso. Apenas uma procura, o Goiás teve interesse, o Paulo Rogério Pinheiro também naquele momento, mas simplesmente não funcionou, não deu certo na ocasião. Penso que para a próxima temporada seria assim um nome bastante interessante e ver se o Atlético vai topar liberar o jogador para o ano que vem. Nesse ano também ele já esteve na mira, por exemplo, do Santos, do Cruzeiro, Internacional e Vasco da Gama.